crê que Ele está aqui neste lugar? Volta. Voltamos. Paz, irmãos. Oxente, my love. Pode sentar aí, glória a Deus. Aquieta, moço. Vocês estão bem? Hoje a gente tem... isso, eles vão usar o fundo lá. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Vocês estão bem? Hoje é meio corrido. Quem ainda vai votar hoje? Quem ainda vai votar? Então o pastor vai ser breve aqui para a gente... Quem vota longe, mais ou menos longe daqui? A gente também vota. Eu voto ainda... Tá bom. Então a gente vai ser breve para todo mundo ficar bem e voltar à noite, né? Tá certo? Quem vai voltar à noite? Voltar à noite. Amém. Tá bom. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu queria poder falar um pouco sobre o tempo que foi lá na Bahia, esse tempo importante que a gente passou, e eu vou falar um pouco mais à noite, até para vocês ficarem mais a par, apesar que eu falei algumas coisas no grupo, e a gente está crescendo e fazendo os irmãos de lá também crescerem juntos conosco, amém? Então eu sei que você entende essa conexão, e quando nós estamos debaixo dessa mesma unção, coisas vão acontecer, a gente vai crescer juntos, você vai alcançar o que Deus tem para a sua vida. A gente faz menção do Salmo 133, que fala que o Senhor, não é? Ele derrama um óleo, uma unção sobre a cabeça de Arão, que desce para a barba, depois vai para as orlas, para os vestidos. Então a unção acaba alcançando todos nós, amém? É só ficar debaixo dessa unção e entender esse momento. Ontem nós tivemos aqui, eu acredito, ter sido um dos momentos mais importantes da nossa igreja. Ontem foi algo muito profundo, muito profético. Antes de eu viajar, eu falei com alguns de vocês, eu acho que eu falei também aqui no púlpito, sobre outubro, mês 10, número 10, ciclos começando, ciclos fechando. Você precisa ficar atento. Você precisa ficar atento assim na igreja e entender assim, a tua prioridade tem que ser os movimentos da igreja. Você tem que ter coragem de abrir mão das suas coisas e falar assim, se o pastor está convocando, é porque tem algo muito sério para acontecer. Eu acredito, irmãos, eu tenho uma sensação de muita alegria pelo que Deus fez ontem, mas eu também tenho uma sensação de muita tristeza pelo que muitos de vocês perderam ontem. Eu não costumo falar isso, porque assim a gente tem evento e as pessoas têm a possibilidade de escolher o evento que vão, e a gente respeita isso. Porém ontem você precisa entender, foi uma perda muito grande você que não esteve. Uma perda que eu vou falar sério isso. Eu espero que você tenha uma outra oportunidade para fazer imersão Genos com o Céu Fernandes. Eu espero que você tenha outra oportunidade. Eu tenho coisas no meu coração, mas eu vou segurar um pouco para falar, porque eu creio que algumas coisas elas vão ainda se tomar uma forma, uma imagem, algumas coisas vão acontecer na vida da igreja, uma série de coisas, a gente precisa tomar uns cuidados. Eu já tenho umas notas no meu coração, mas eu vou ser mais reticente, vou agir com mais parcimônia, até a gente ter uma definição do que eu quero fazer, desse novo tempo para as nossas vidas. A gente está num novo tempo. Você precisa entender, isso não é jargão, isso não é para ficar mexendo com você, mas a gente tem que entender que pela palavra a gente entra e sai de ciclos. Tem tempo que as coisas acontecem, tem tempo que ciclos se fecham. A gente precisa entender isso e perceber o movimento e onde Deus está nos levando. Porque onde Deus está nos levando é para um lugar alto, um lugar glorioso, um lugar de coisas maiores, lugares de uma unção ainda não vivida. Eu não sei se você já pensou em viver algo que você não viveu ainda, não é? E isso só é possível quando a gente tem essa sensibilidade no Espírito. Então eu realmente espero que numa próxima oportunidade você entenda. Irmão, já chegou esse tempo, já passou.
entenda, eu não vou mais ficar te exortando nesse nível. Todos temos as nossas questões, mas quando existe uma convocação, uma santa convocação do pastor, é porque realmente é essencial para você fazer. Eu não permitiria um evento na igreja que não fosse para abençoar tremendamente você. Quem esteve aqui ontem? E dos que estiveram, quem foi tremendamente impactado e sabe que foi? Vocês perceberam que aconteceu algo novo? Um tempo novo, um ciclo novo? Quem já tinha ouvido aquela palavra? Ninguém, nem eu. Quem percebeu que foi uma revelação profunda do Espírito aquilo? Quem percebeu? Quem sabe pelo Espírito? Exatamente. Uma revelação muito forte, algo muito poderoso. Aquilo é libertador. Aquilo foi ele semeando aqui, né, Dani? R$35 por pessoa. Ele encheria rapidamente, né, amor? Um hotel e cobraria 2, 3, talvez até 5 mil por pessoa para ouvir o que a gente foi ministrado. E com a visão divina, com a visão da palavra. Eu quero, se o Céu Fernandes depois ver esse vídeo, eu quero agradecer. Onde eu tive que sair, a gente teve um probleminha lá em casa, eu tive que sair meio correndo daqui. E eu não pude falar com ele, mas eu quero agradecer o espírito, né, profético, a sensibilidade que esse homem teve e o que ele está desbravando para isso acontecer. Glória a Deus. Eu amo você, mas eu quero que você venha junto. Amém? Quero que você esteja junto. Eu não quero que você fique lá atrás. O Evangelho para nós tem sido, sempre será, a nossa libertação todos os dias. Ele é de fato aquilo que está nos impactando e nos mudando cada dia. E antes de eu ouvir essa palavra, que nós fomos ministrados ontem o dia inteiro, né? Das 8 até as 8, foi isso? Não, das 9, das 8 até as 8 da noite, isso. Eu preciso tomar cuidado, eu fico... Tá gravando? Meu Deus. Isso me engessa, viu? Tá bom, desculpa, eu sou culpado, meia culpa. Strike para a igreja, porque eu falo as coisas mesmo. Eu vou fazer um culto fechado, você acredita? Eu falo assim, irmãos, quem quer participar do culto do pastor vai ser numa salinha fechada. E lá a gente vai falar com liberdade, porque eles não vão... Ai, Jesus amado. Ai, Jesus, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. O Lucas me ligou quando eu estava na Bahia. Sabe também, ô tio? Mancada, hein? Tomamos strike aí. Nossa, como é que vai fazer aí? Né? 1000 inscritos. Eles viram que a gente tem uma pequena, primeira relevância. Aí eles começam a olhar todo o nosso conteúdo, né? Então quando você fala de coisas que eles não querem que a gente fale. Aleluia. O reino de Deus é um reino de liberdade. E a gente não fala para desabafar, mas a gente proclama as verdades, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, aleluia. Ele diz assim, ó, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de Jesus nosso Senhor. Ele diz, a quem nós temos acesso mediante a fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente nisso, mas também nas tribulações. Fiz um breve resumo do que está escrito aí, nesses primeiros versículos aí, mas eu quero que você guarde o primeiro. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus. Antes de eu conhecer o conteúdo da imersão Genos, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor tratou comigo lá na Bahia uma série de coisas, conversando com o pastor Tingo, e a gente estava numa comunhão interessante, Deus falando algumas coisas, e Deus foi colocando na minha palavra, no meu coração, uma palavra que quem esteve aqui ontem vai entender. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi estigma. Só 2 falaram aleluia porque conhece o significado da palavra estigma. Então eu vou traduzir para você
talvez você conhecendo o significado da palavra estigma, você dê mais aleluia. Vamos lá, estigma, aqui que é o estigma do latim, significa picada. Cobra, escorpião. Eu estive entre cobras e escorpiões. Não fui picado. Mas a picada, no sentido aqui, o estigma significa ser marcado, ser rotulado, machucaduras físicas e machucaduras na alma também. Foi a palavra que Deus deu para mim, estigma. Veio no meu coração, estigma. Não era sofisma, não era muralhas, não era nada, era estigma. Estigma. E quando nós viemos aqui ser tratados, não é? Quem entendeu agora? Então a palavra que Deus deu foi isso. Mas o que tem isso, pastor, a ver com justiça? A gente precisa entender o significado de ser justiça e justificação pela fé. Nós precisamos entender mais profundamente isso. A gente entende muito pouco. Esse texto diz assim, ó, você vai entender daqui a pouco. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus. A paz não é uma meia paz ou uma meia boca de paz, tá bom? Mas é uma paz que, segundo a palavra, excede todo entendimento. Irmãos, eu acredito que quando nós entendermos mais sobre justificação, a gente vai entender que pela justificação, pela fé, Mateus, nós vamos ter o quê? A entrada para todas as outras bênçãos. Quando você entende justificação pela fé, você vai entender que ela é a abertura para todas as outras bênçãos se manifestar na sua vida. E uma questão assim que sempre vem ao meu coração é um gargalo de uma garrafa. Você já viu uma garrafa grande assim, bojuda? E a abertura dela é bem... Eu estou fazendo ponta cabeça, né? Que eu já vou virar, desculpa. Ela é bojuda e a pontinha dela é fininha. Você já encheu de água? Quando você vira, ela desce rápido? Não. Por que não desce rápido? Por causa do gargalo. O gargalo é fino. É cheio, ela é bojuda, é gordinha, está cheio de água lá. Aí quando você vira para descer, aí... não é assim que faz? Quem lembra do sangue de boi, aquele vinho que seu avô comprava, seu pai? Comprava no domingo para comer com a macarronada. Que você compra ainda? Dá um pouquinho para mim então, tá vendo? O sangue de boi, eu lembro que meu pai pegava aqui a garrafa, né? Só para fazer onda, né? Pegava aqui, era bojuda a garrafa, mas o gargalo era pequeno, né? É isso, o gargalo, só pensa no gargalo. O gargalo é um problema. O gargalo pode ser o entendimento. Não deixar fluir as coisas, não deixar as coisas andarem rapidamente, porque é aquilo que a gente estava ouvindo ontem. Se eu ficar estigmatizado, marcado, rotulado, a gente não vai conseguir entender o que Deus tem para as nossas vidas. Precisa haver uma troca. É baixar um novo programa do céu. Não é nem atualizar quando a gente faz uma analogia de computador ou de aplicativo. Não é nem atualizar o aplicativo, mas é justamente trocar. Você jogar fora o Windows e começar a usar o... Como é que chama, Rogério? Como é que chama lá o gratuito? Linux, obrigado. Entendeu? Não é atualizar mais. Eu não estou fazendo propaganda aqui, desculpa, só estou dando uma ideia. A justificação, ela literalmente tira um programa errado e insere um programa novo. Não dá para ser atualizado, porque um Windows atualizado sempre vai ser o Windows. Ih, meu Deus, vai dar strike, será? Não é possível. Seu Bill Gates, amo o senhor, viu? Entenda, não é atualização. A proposta do Evangelho, ele não está propondo que você seja atualizado em alguma coisa, mas é uma troca total. É um valor total que é arrancado de você e colocado uma coisa nova. É por isso que a Bíblia fala que Deus nos daria um novo coração. Amém? Então pensa comigo, quando a gente entende justificação, a gente vai começar a entender que
não é mais pelas minhas próprias forças, mas foi por aquilo que Deus fez por mim. Eu não posso crescer em justiça, mas eu posso crescer no conhecimento sobre justiça. A gente não pode também ter esses carimbos, né? A gente recebe o carimbo, não, você não pode crescer em justiça. Tudo bem, mas eu posso crescer no conhecimento sobre justiça e justificação pela fé. Se a gente entendesse isso, não haveria mais tristeza na nossa vida. Se você entendesse plenamente isso, você nunca mais acordaria de mau humor. Você nunca mais ficaria triste ou preocupado, mas entenderia que tudo é seu pela graça. Então, a justificação, irmãos, o que ela fala? Ela se dá no fato de que uma dívida foi paga. Nós estamos celebrando ceia aqui hoje, primeira ceia de outubro. Outubro é um mês profético, entenda isso. Nós estamos num momento profético nas nossas vidas, no nosso país, na nossa história. Justificação se dá num fato de que uma dívida foi paga. Eu fiquei pensando quando uma vez o Edivaldo me levou para comer num restaurante. Posso falar aqui, Edivaldo? Já falei, né? Estou falando agora, já era. Aí ele me levou para comer num restaurante. Bom, foi só eu e ele. A gente trocando umas ideias ali, beleza. Aí maravilha. Aí eu fiquei feliz. Aí uma hora ele saiu assim para ir no banheiro. Falei, não, vou ali no banheiro, já volto rapidinho. Falei, vai lá. Aí ele foi, quando ele voltou, eu falei, beleza. Acabou aí, acabamos. Aí eu queria pagar a conta. Quando eu fui pagar, ele já tinha pago. Ele tinha ido no banheiro, mas ele pagou a conta também, não é? Só para não dar a possibilidade de eu pagar a conta. Eu fiquei lembrando disso. Aí quando a gente tem, não é? Uma dívida paga num restaurante, não faz sentido, né? Eu querer pagar de novo. Concorda comigo? Faria sentido eu chegar no caixa e falar assim, não, eu vou pagar de novo. Aí a moça falou, não, moço, eu não posso receber. Eu falei, eu quero pagar de novo. A mulher falou, moço, sai daqui, senão eu vou chamar a polícia, né? Ela ia ficar nervosa, porque não faz sentido pagar de novo uma dívida. Mas espera aí, ainda que eu não quisesse pagar de novo, não faria sentido eu me sentir mal, faria? Imagina eu me sentir mal e falar assim, nossa, Edivaldo, fiquei chateado com você agora. Estou me sentindo mal, está dando uma congestão aqui, vou vomitar o que eu comi, porque ele pagou. Não, eu me alegro, eu desfruto. Quando tem uma dívida paga, você deve entender assim, apagou. Vai consultar, nada consta. Havia um escrito de dívida que era contra você, mas foi cravado em Cristo, na cruz. Nada consta, você não deve mais nada, está liberado. O teu score para com Deus está em 100. Está lá. Então é um momento de entenda, a justificação faz com que a gente descanse. Então tem gente que não descansa porque não entende justificação. Irmãos, eu estou falando essa manhã de uma das doutrinas mais importantes para a igreja. Eu poderia elencar ela como uma das 5 primeiras, se a gente pudesse fazer isso. Eu vou até ser mais ousado. As 3 primeiras doutrinas importantes e essenciais da igreja. E por que a gente não se alegra tanto? Porque a gente não descansa, e a justificação faz com que a gente descanse. Já vou tocar nos estigmas. A justificação, ela vai fazer com que estigmas sejam removidos, os rótulos que colocaram em você. Eu tenho uma cicatriz aqui de uma cirurgia. Ele é um estigma de que eu fui cirurgiado um dia. Está entendendo? Está entendendo? Agora o estigma num sentido mais pessoal, ele diz que você ficou marcado, ou alguém te marcou em alguma situação da sua vida, e você geralmente está carregando isso para o resto da sua vida. O sangue de Jesus, a justificação, essa celebração que a gente faz hoje, ela nos traz à memória o que Jesus fez por nós um dia, que foi apagar, meus irmãos, entendam isso, Ele apagou todo o escrito de dívida. Eu poderia te dizer que pela justificação a gente começa a entender graça.
Pastor, não é o contrário? Eu tenho para mente que a justificação vem primeiro. Foi pela graça. Mas a gente entende graça quando a gente é justificado. E justificação, ele vai abrir as portas para outras verdades. A fé, por exemplo, a graça, o descanso, a regeneração, a substituição. Nós somos o que somos, você é o que você é. Você está aqui por causa dessa graça. Por que a gente não entende isso? Porque a gente ainda tem o quê? Um sistema de crenças, como foi falado ontem aqui pelo Céu Fernandes. Um sistema de crenças que nos polui de uma forma tão terrível, que a gente não consegue acreditar, não é? A gente não consegue acreditar num novo caminho. A gente fala assim, não, tá bom, pastor, isso é tão bonito, mas a gente sempre acha que está devendo. A gente sempre acha que Deus está bravo conosco. A gente sempre acha que tem alguma coisa não está certa, não é? Graça eu entendo por causa que eu fui justificado. Tem um texto maravilhoso em Romanos capítulo 3, verso 23. Queria que você abrisse lá. Romanos capítulo 3, 23. 3, 23. Aqui, quando você lê o livro de Romanos, a gente precisa entender que os teólogos falam, né, que esse é um dos maiores tratados teológicos sobre salvação, sobre pecado, sobre lei. É muito claro, você entende muita coisa, é algo muito maravilhoso, não é? E Paulo está falando aqui que toda a humanidade pecou. Ele está falando um pouco da humanidade. Eu preciso que você entenda que ele não está falando da igreja aqui. Ele cita muitas vezes a humanidade e ele cita também o povo judaico, a lei, não é? E os gentios. Então, ele escreve aos romanos, mas só que ele coloca em perspectiva todos os povos aqui. E aqui em 23 de Romanos 3, ele está falando que toda a humanidade pecou. Então ele diz assim, porque todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. O verso 24 já diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Aleluia, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esse texto ele fala basicamente que Deus segurou a onda, aguentou, teve paciência, até que Cristo se manifestasse, para que todos tivessem a oportunidade, não é, de serem salvos por essa graça, amém? Então existiu um período até que Cristo se manifestasse. Então ele diz assim, Deus na sua tolerância, ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Significa que no advento de Cristo, na salvação de Cristo, na salvação que é a morte e a ressurreição de Cristo, todos, como diz o próprio livro de Romanos, todos fomos nele atraídos. Você foi atraído por sua graça, por causa da cruz do Calvário, e essa atração, ela é um chamado de Deus, ela não é uma obrigação. Por isso que a graça ela está disponível, mas nem todos usufruem dessa graça. Agora é triste saber que a igreja muitas vezes não usufrui dessa graça. A igreja precisa usufruir disso. A igreja precisa entender, nós temos esse privilégio, essa graça magnífica, maravilhosa, e entender que por ela nós somos e temos tudo em Deus. Uma pausa para descer, está descendo o gargalo, tá, vai fazendo sentido, está preenchendo. Faz assim, ó, por favor, faz assim. Isso, agora a rota. Beleza? Vamos comer mais um pouco? Então repare, a gente precisa entender. Não, a rota mesmo, não vai dizer que você não arrota. Arrotou.
Beleza, vamos lá. A gente precisa entender, tem coisas, irmãos, tem coisas que a gente precisa ler e meditar para tentar tirar as verdades mais profundas. Quando a gente ouviu sobre o grão de mostarda, né, ontem, algo revelador, algo não se refere ao tamanho, mas se refere à impenetrabilidade, ao tempo que a fé se mantém. Faz todo sentido. Pensa comigo, repare aqui, olhe para mim. Deus, a gente precisa entender um pouco, voltar um pouco no caráter de Deus. Deus, ele não tem, a Bíblia diz, ele não tem prazer em condenar o ímpio. Deus não sente prazer em condenar, ou quando Jesus tiver que lançar todo mundo num lago de fogo e enxofre. Isso não é prazeroso. Mas literalmente receber salvação está agora na humanidade, na igreja. Quem está entendendo? Você entende isso, é claro que você entende, mas você entende em parte. Porque se a gente entendesse verdadeiramente o que é justificação, a gente entraria num descanso e algumas coisas iriam destravar rapidamente na nossa vida. Quando você recebe o perdão e a justificação, você recebe uma capacitação de viver livre. Romanos, não precisa abrir não, mas Romanos capítulo 6, esse mesmo livro, Paulo diz assim, ó, lembra que eu te falei, ele trata de uma série de coisas, né? A salvação, a justificação, a lei. E quando ele fala da graça, ele fala assim, ó, porque vocês estão debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Aí ele diz assim, o pecado não vai ter mais domínio sobre vocês. Então não faz mais sentido viver embaixo de uma velha vida se você já está na justificação, na graça. Quem está comigo? Essa presença gloriosa que a gente desfruta nos cultos é por causa de uma graça. Nós fomos justificados. Ele olha para nós e fala assim, eu olho para você como se você nunca tivesse cometido pecado algum. Por que você não se alegra com isso? Eu não entendo. Eu não preciso da sua manifestação para continuar pregando. Eu tenho conteúdo aqui para pregar até a noite. Eu vou parar daqui a pouquinho, que a gente precisa cear e voltar. E voltar à noite. Mas eu fico assim pensando. Repare. É uma instrução do Espírito. Entenda mais sobre justificação. Entenda mais sobre isso. Fique feliz quando eu te disser ou quando você disser a você mesmo que você foi justificado pela graça, que não tem mais pecado sobre você, que Deus olha para você e fala assim, não me deve mais nada. Justificação vai nos fazer entrar no colo do Pai, no Abba Pai. A gente não vai ficar mais pensando, o que eu fiz? Meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, eu não sou tudo isso. É aquele que ele falou, imagina ele não falou exatamente assim, mas imagina um bebezinho, né? Um bebezinho no colo, mal fala. Tem bebê aqui? Quem tem bebezinho novo ainda aqui? Ah, Josi, oi? A Olivia vai vir também, né? Em breve eu vou segurar a Olivia. Imagina a Olivia falando assim, vó. Imagina ela falando assim para mim, me perdoa. Eu falei, do que, Olivia? Ela nem fala ainda, né? Por eu não ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. Me perdoa por fazer cocô na fralda ainda e xixi. Me perdoa por acordar meus pais. Você faz sentido um bebê fazendo isso? Não, porque você pega como um bebê e fala assim, você pode fazer quanto cocô e xixi quiser, né? Eu vou te trocar 1000 vezes. Troquei meu filho, né? O Guga ali que é grandão, ele fazia cocô e xixi na fralda. Fazia aos montes, né?
E daí? Qual o problema? Glória a Deus, não preciso trocar mais. Mas um bebê faz sentido? Pensa comigo agora. Faz sentido quando a gente fica diante de Deus, né, agindo como um adulto? O Abba Pai, ele é de fato aquele paizinho querido, o paizinho amado, que nos dá o quê? A condição de você ser acolhido por Ele, ser abraçado, não é? Ser amado, não é? A Bíblia diz assim que nós podemos entrar no trono da graça para obter o quê? O favor num tempo oportuno. Tem momentos que a gente precisa de aconchego, não é isso? Não é isso? Tem momentos que a gente precisa. Então, entendam, irmãos, a justificação abriu portas para isso. Portas. Então não tem mais nada a ver sobre você. É tudo sobre o que Ele fez por nós. E quando eu entendo que Ele me justificou, a minha autoestima melhora. Eu sei me admirar, eu sei me levantar, eu sei colocar um perfume, eu sei passar gel. Eu falo, menino bonito, não é? Eu tenho um propósito, sabe? Tudo isso nos leva a entender quem nós somos. Isso é só um caminho. Mas eu quero que você entenda, essa presença gloriosa que a gente desfruta, o perdão que eu e você desfrutamos, não é? Essa oportunidade que nós temos de nos derramar, de pedir diante do Senhor e saber que já recebemos, foi tudo por causa da graça. A graça, e antes fomos justificados. Amém, gente? Então, por que eu pergunto? Por que vivemos tristes? Porque muitos de nós vivem cheio de... o rosto fica carregado às vezes. O rosto fica carregado, cheio de problemas. Eu sei que muitas vezes a gente faz coisas que trazem problemas para a nossa vida. Mas quando a gente pensa nessa justificação pela fé, você tem que se alegrar, você tem que mudar o teu semblante, a tua disposição, a tua alegria. E entender que você não foi chamado mais para ter um comportamento que você tinha anteriormente. O próprio apóstolo ele vai falar que a gente, no nosso aperfeiçoamento, a gente crucifica o velho homem e a velha mulher todos os dias. Amém? Já crucificou um pouquinho seu velho homem, sua velha mulher? Já ficou nervosinho? Quem já ficou nervosinho? Levanta a mão. Aleluia. Quem não ficou, vem aqui para orar por mim, que eu quero receber. Você que não né? Tem gente que nunca ficou, eu quero receber da tua unção. Você já reparou que às vezes a gente fica nervosinho porque a gente está na carne? Já reparou? Aí a gente quer justificar um monte de coisa. Não estava assim, não, mas é por causa disso. Essa justificação, sabe o que ela faz com a gente todos os dias? Ela nos santifica. A gente precisa ser pessoas melhores, pessoas transformadas. Não melhoramos para ser salvos, melhoramos porque somos salvos. A vereda do justo é como a luz da aurora. É assim que funciona. Então, meu querido, por que a gente viver ainda triste? Por que a gente viver ainda numa condição do velho homem? Às vezes as pessoas não estão nem pecando, mas ela está no modo de vida, daquele modo de vida preocupado, com conta, com boleto. Ai. Vamos parar com isso. Tudo isso vai continuar, mas relaxa. Você viu tanto testemunho, o céu falando aqui de boleto, não tinha dinheiro para pagar, tranquilo. O que ele foi fazer? Foi pescar. Será que a gente vai ter coragem um dia de fazer isso? É o descanso. Eu sei que o descanso de Hebreus, ele fala um pouco da salvação, e às vezes eu gosto muito de colocar sobre o descanso da alma, que eu gosto de falar desse assunto, você sabe que eu gosto. Mas assim, é o descanso que muito crente não entra. Está ouvindo aqui, muitos de vocês estão ouvindo por aqui e está saindo por aqui. É triste, mas você deveria falar, volta aqui, vai ficar aqui. Entrar num descanso, fala assim, hoje o Senhor vai ser a minha provisão. Hoje eu vou desacelerar. Você precisa olhar para você e falar assim, eu preciso dessa experiência.
Eu preciso ter essa experiência, estou precisando de tanto, mas Deus vai me prover. Eu não estou propondo que você pare de trabalhar, mas repare, a aceleração da alma e da vida nos rouba das coisas espirituais. Essa é a verdade. Aí passa ano entrando você com os mesmos problemas, com a mesma questão. Ontem ele estava falando aqui, não é? De alguns, meu Deus, aquilo foi muito forte. De alguns enterros que foram cancelados. Irmão, você não faz ideia do que nós vivemos ontem aqui. Você não faz ideia. E quando a gente entende e entra no descanso do Pai, a gente fala assim: vem cá, eu estou te salvando, vem cá. Irmãos, o colo de Deus. O colo de Deus é lugar de descansar. Ei, eu quero mais de Deus, eu quero Deus. Vou desacelerar, vou parar. A justificação, ela nos permite isso. E eu sei que isso é um exercício. O pastor não está propondo aqui que você largue tudo. Eu nem posso, talvez eu não possa te ajudar em muita coisa nas suas dívidas. Mas a questão é que você precisa aprender a descansar em Deus. Porque senão nós vamos estar fazendo, sabe o quê? O restante das nossas vidas, a gente vai vender as nossas 24 horas por dinheiro. Tem pessoas que não vendem mais 8 horas por dinheiro. Tem gente que vende as 24 horas por dinheiro. E o que resta um pouquinho vai para Deus. Repare, nós fomos justificados para um propósito. Deus acertou a nossa condição para com Cristo. Mas Ele não só nos livrou da morte eterna, irmãos. Ele não só nos livrou do inferno, mas Ele propôs um caminho de descanso. Um caminho onde você entende que cada vez mais a gente encontra o propósito das nossas vidas. Cada dia a gente está mais parecido com Jesus. Cada dia a gente fica mais parecido com Ele. Amém? Nós estamos então num reino celestial. Você acredita nisso? Você acredita? Eu creio plenamente que a gente já está no reino celestial. E quando a gente fala de um reino celestial, irmãos, a gente está falando de uma cultura celestial. Uma cultura do céu. A justificação nos colocou. Ser justificados pela fé significa que a gente foi inserido numa nova cultura. Pode dizer amém? Se você entendeu, pode dizer amém? Significa que uma cultura antiga foi tirada. Lembra aquilo que eu te falei? Não é uma atualização do teu software. Ele fala assim: não. Como que chama ele fazer no computador, quando a gente faz o reset do computador? É formatar. Tem que formatar a sua máquina. Zerar. Você já deu reset no seu celular? Quando ele está zoado? Sim ou não? Fala aí. Já deu? O que você faz? Aí ele pergunta assim: quer voltar às configurações de fábrica? Aí você vai, sim, né? Aí fala: tem certeza, maluco? Eu falei: sim, né? Aí ele fala assim: você vai perder todas as fotos. Eu falei: eu sei, reseta logo isso aí, né? E quando você consegue resetar ou formatar, o que acontece? Ele reinicia sem programa nenhum, não é assim? Aí Deus, Ele fala assim: que programas você quer que eu instale? Quer o Windows de novo? Desculpa, Bill. Quer o Windows de novo? Não, eu quero um Linux. Eu estou dando só um exemplo aqui, eu não estou ganhando royalties para nada. Mas é um programa novo, é uma cultura nova. A gente precisa entender, ela não vem por osmose. Osmose, para você entender, é mais ou menos a luz do sol. Você fica lá, não precisa fazer só fica quietinho, assim a vitamina D fica descendo, não fica? Não vem por osmose, vem por interação. O reino de Deus, você fala assim: eu decido ser alegre. Eu vou parar com essa minha cara feia. Quem está com o celular aí, na mão? Não mente para mim, Deus vai pesar a mão. Tira uma foto de você aí. Tira uma foto com o rostinho que você está agora. Não põe sorriso.
para você ver como você está feliz. E olha para você ver. Isso, Felipe, tira aí. Aí, Priscila, vamos lá. Felipe gostou. Gostou, Yolanda, o que viu? Gostou, amém. Essa barbona bonita aí, né? Cara carrancuda tem que ir embora. A vida velha, o estilo antigo, o estilo da preocupação. Eu vou instalar coisas novas, programas novos. É uma vida nova. Você percebe que é um engano do Evangelho achar que Deus vai fazer tudo? Vou falar de novo que eu quero que você diga amém. Você percebe que a gente acha que Deus vai fazer tudo? E Ele não vai fazer tudo. A gente precisa interagir para que coisas aconteçam na nossa vida, não é? Ontem a gente estava comprando pizza para o céu aqui, né? Aí o meu vizinho ligou aqui: Paulo, você está em casa? Meu vizinho da casa. Não estou não, Nilton. Então, seu portão está aberto aqui. Acho que tem gente... vou chamar a polícia! Aí já tinha um cara lá dentro entrando na minha garagem. Aí eu fiquei todo nervoso, né? Fiz xixi na calça, comecei a tremer assim. Aí eu falei pra Sá, fiquei realmente preocupado, né? Aí, quando fui ver, tinha feito cocô também. Foi terrível, né? Caguei todo. Comecei a chorar: oh Senhor, a gente o dia todo debaixo de uma unção, o Senhor faz isso. Não fiz isso não. Eu não fiz isso não. Aquilo lá é tão bom, né? É tão bom porque você fala assim: como é que está o seu coração, né? Fiquei um pouquinho preocupado, fui dirigir no carro. Aí eu falei assim: ah, Senhor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí Deus falou assim: tá mesmo? Não é Ele que tem que falar que tá tudo bem. Entendeu? Não é Deus que tem que falar. Para Deus está tudo bem. Ele já te justificou, já está tudo bem para Ele. Então, eu falo: ô Senhor, cuida lá, pega um ladrão, pesa a mão. Não. Aí eu falei: Senhor, está tudo bem. Aí o Espírito Santo falou assim, como se Ele me olhasse: está tudo bem mesmo? Eu falei: tá tudo bem. Nós que decidimos como a gente vai agir. Está entendendo? Não é mais a osmose. Deus faz alguma coisa. Oh, Deus, não estou sentindo nada. Pois é, esse é o seu problema. Não vai sentir nada mesmo. Quer sentir da Bef. Você sente, mas a gente tem que ser guiados. Tem uma luz, tem uma estrela, tem um carisma dentro de nós. E Ele que tem que nos guiar todos os dias. É uma cultura nova. Você está entendendo? Quem está entendendo, pelo amor de Deus? É uma cultura nova. Foi impregnado em nós esse programa novo. Amém, gente? Um pensamento novo. A gente literalmente representa a vontade de Deus nessa terra. Tá certo? Ele criou esse plano magnífico de salvação para nos resgatar e nos justificar. E agora, grifo meu, para te fazer feliz também. Para te fazer alegre. Para que você tenha a possibilidade de se alegrar, para que você viva cheio de alegria. Nós precisamos viver essa verdade, viver de verdade. Diga: viver de verdade. Você não entendeu, fala de novo: viver de verdade. Porque tem crente que está vivendo de mentira. Entendeu um monte de coisa aqui, mas não cai para o coração nunca. Entende aqui, aí a mente fica... nunca vai para o coração. Eu já falei para você, eu conheci um folheto antigamente, um escrito que a gente evangelizava na rua, falava assim: errou o céu por 45 centímetros. Aqui para cá. Alguns mais, alguns menos, né? Entende aqui, mas não cai para cá. Irmãos, nós não podemos viver uma vida onde é tudo aqui, ó. Eu gostei desses conceitos de Deus, mas deixa cair para o coração, deixa cair para você. Isso é viver de verdade, é entrar num descanso. Irmãos, eu não quero morrer. Eu não quero morrer cedo. Eu não quero morrer. Eu não quero que meu coração pare por causa de um vacilo meu. Eu não quero. Eu sou humano igual a você. Eu estou aprendendo igual a você. Mas a gente precisa entrar num mergulho nessa graça. Como a gente nunca entrou, a gente começar a viver intensamente, a gente conseguir,
Glória a Deus, consegui, estou me desvencilhando. Ficou para trás, aleluia. Glória a Deus, ficou, né? Essa camisa eu só tirei para você ver que ela é da Espanha. Gostaram, né? Desvencilhando. Quem vai deixar erro para trás? Quem vai deixar peso para trás? É quem entende a graça, quem entende isso. Quem vai deixar, talvez eu não esteja falando de pecado, mas quem vai deixar a velha vida? Quem vai deixar o estilo? Quem vai deixar a sua maneira turrona? Não estou falando burrona. Burrona também. Turrona e burrona de ser. Quem vai deixar? Tem gente que é turrão, tem gente que é teimoso. Eu só sei dizer a você, como pastor dessa igreja, Deus me colocou num tempo novo. Estou falando com muita convicção. Do jeito que acontece para mim, acontece para você. Eu pergunto, você vem comigo? Tem gente que não vai ficar com a gente, gente. Tem gente que não vai. Eu pergunto, quer ficar comigo? Eu estou seguindo a Cristo. E você vai seguir a Cristo também? Só lembrando de novo da palavra estigma. Tudo que colocaram em você, eu vou falar mais à noite um pouquinho sobre o estigma. Mas todas as marcas que colocaram em você, o sangue de Jesus que a gente celebra esta manhã, ele é poderoso para tirar da sua vida. Já recebeu algum rótulo na cabeça? Não é a marca da besta. Estou falando, apesar que alguns, né? Eu estou falando de algum rótulo que você recebeu. Você é isso, você é aquilo. Não, são estigmas. Estigmas de povos, né? A pessoa não vai para frente. Em Cristo é uma nova realidade, é uma nova vida. Eu passei esses dias lá com o pastor Hermilton, mais conhecido Tingo para os íntimos, e ele estava falando que Deus colocou no coração dele uma palavra sobre cultura do céu, né? E ele ouvindo algumas coisas, e ele cria porcos. Ele tem uma pocilga, é muito interessante, e a pocilga dele, ela é diferenciada, né? Os porquinhos que são cuidados, e tem muito porco lá. É bom, né, comer carne de porco. Eu tinha um peso na consciência, né, de ver ele vivo e depois comer, mas eu tratei isso no meu coração, e hoje eu gosto de um leitão, uma pururuca. Aliás, se você quiser nos convidar hoje, a gente está disponível. Mas ele criando porcos, uma pocilga bem tratada, não é? Ele falando de uma pocilga com sombra, limpa, água fresca. Ele tem umas bombinhas que ele coloca assim, que o porco vai lá, ele morde e libera água. Aprendeu a beber, porque tem que ter água limpa, não pode ser uma água suja junto com cocô, como a maioria das pessoas fazem. E ele aprendeu com o moço, ele estava falando assim, repare, porco não é o animal, porcos são os donos. Eles que deveriam receber o estigma e a qualidade de porcos, né? No sentido de sujeira, tá entendendo? Porque o porco, ele não gosta de sujeira. Foi uma marca que as pessoas carregaram. Falaram, não, o porco come qualquer coisa. Se você der, ele come. Mas por que não dar um milho limpinho? Um coxo limpinho para eles comerem? Por que não uma água fresca? Por que não sombra? Por que não lavar o local periodicamente para que eles fiquem num lugar limpo? Eu queria porque queria ver. Falei, não, o senhor não vai ver lá, não lavei ainda. Falei, não, mas eu gosto. Não, o senhor não vai ver. Ele não queria deixar eu ver. Mas eu fugi, fui ver, eu gosto de porco. E aquele negócio da água que ele morde estava tão legal que até eu queria beber lá, sabe? Ele falou, não, o senhor não vai. Não, deixa eu tomar um gole daquela água, é tão limpinha aqui, sabe? Cultura do céu. Cultura do céu. Todo mundo faz de um jeito. Você fala assim, não, tem um jeito melhor de fazer. Tem um jeito de Deus de fazer. A minha carne, os porcos aqui, a arroba dele vai ser mais cara. Aqui vai ter cortes nobres, suínos.
O povo vai comprar e fala assim, não, o seu porco é diferente. Lógico que é. Eles são bem tratados. Aleluia. Eu quero que você entenda isso. A justificação pela fé. Quem foi justificado pela fé aqui? Irmãos, a justificação pela fé, ela nos trouxe, sabe o quê? Um livramento da cultura antiga, dos estigmas antigos. Hoje são coisas novas para a sua vida. Você precisa entender, a Bíblia só se confirma, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, e eis que tudo novo, aleluia. Irmão, para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!